Boa noite, irmãos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E estamos no início de mais uma série muito especial, que nós demos início já com o evangelismo da família, que nos dedicamos tanto. E hoje nós estamos colhendo os frutos, não é? Temos uma escola da família na nossa igreja. Louvado seja Deus, porque muitas pessoas estão vindo aqui às quartas-feiras para conhecer mais, não somente sobre Deus, mas sobre o que Deus tem a dizer para o seu lar. E isso mostra para nós algo muito, muito importante e muito preocupante. Se muitas pessoas querem saber como resolver os problemas da sua família, isso mostra que alguém está tentando enganar, não é? Enganar as pessoas. Afinal de contas, se Deus instituiu a família, e se hoje as pessoas não sabem mais como resolver os problemas da sua família, quer dizer que nós temos uma missão muito importante, que é mostrar de novo o que aconteceu para que as coisas ficassem assim e depois mostrar como resolver os problemas. Eu acho que a melhor maneira é nós voltarmos e vermos na Bíblia quem é o Deus que criou a família. Por isso que nós resolvemos iniciar essa série, onde os anciãos estarão vindo aqui na frente e pregando lições da Bíblia, onde nós poderemos descobrir mais uma vez quem é o nosso verdadeiro Deus. E vejam só, nós temos hoje, para o nosso primeiro tema, sobre a Bíblia, não é? A gente já começa aqui. Quem é o autor da Bíblia? Será que foi Deus? Será que foram os homens que escreveram esse livro? Porque muita gente fala isso, né? Quando a gente começa a falar sobre a Bíblia. Não, peraí, mas não foram homens que escreveram? Como é que eu vou confiar, sendo que a própria Bíblia diz que tolo é aquele que confia no homem? Então, antes de nós abrirmos a Bíblia, nós vamos fazer uma oração, mais uma vez, para pedir a sabedoria do Espírito Santo. Senhor Deus, muito obrigado, porque estamos aqui juntos mais uma vez para ouvir a Tua palavra. Eu peço que o Senhor nos dê a misericórdia de enviar o Teu Santo Espírito para que ilumine a nossa mente e nós possamos compreender a Tua verdade. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, 2 Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21. Segunda Pedro, capítulo 1, versos 20 a 21, nós já vamos ter a resposta direto, para a gente não ter dúvida. Porque hoje nós vamos ver duas histórias, e através dessas duas histórias a gente vai entender qual é o significado da Bíblia para nós. A resposta é fácil, né? A primeira pergunta foi: quem é que escreveu a Bíblia, Deus ou homem? Essa pergunta é fácil de responder. Qualquer um que leia a Bíblia, algumas páginas já vai começar a perceber que isso não é muito normal de um simples homem escrever. E esse verso confirma para a gente. 2 Pedro 1, versos 20 a 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Está aí a resposta, tá bom? Então, para que a gente nunca tenha dúvida, a Bíblia foi escrita por homens inspirados por Deus. Homens como eu e você, só que eles tinham uma diferença: eles eram santos. Ou seja, eles tinham uma missão separada, que era trazer a mensagem que o Espírito Santo estava dando para eles. E eles escreveram as histórias que eles viram,
as histórias que eles ouviram. Alguns pesquisaram para poder escrever o que não viram. E outros tiveram o privilégio e a glória de poderem ver com seus próprios olhos coisas que nenhum outro humano já viu. E é ali que eu quero, é nesse indivíduo. Tiveram vários, né? Mas é no apóstolo João que hoje a gente vai gastar um tempinho. Porque tem uma história ali, relatada por João, o livro de Apocalipse, que a gente lê, não dá tanta importância, porque a gente quer chegar mais nas profecias interessantes, quando aparecem uns animais meio estranhos, com um formato diferente, que tem chifres, que fazem um monte de coisas. Mas lá em Apocalipse capítulo 5, nós temos, talvez, a principal profecia dada por João em todo o Apocalipse. Eu não digo que é a principal, porque você tem muitas, é todo um contexto, todas vão se ligando. Mas quem não entende o que acontece aqui, é muito provável que não compreenda o que vai estar acontecendo logo em seguida. Ou pelo menos ele vai olhar com os olhos errados. Então, se você ainda não entendeu Apocalipse capítulo 5, você hoje vai ter a oportunidade de saber por que João teve essa visão. E aí a gente vai entender por que o Espírito Santo inspirou certos homens para escreverem estas palavras que estão nas páginas, que foram duramente defendidas para que elas estivessem na sua mão, hoje. Vamos então nos dirigir ali para Apocalipse capítulo 5, algumas páginas à frente de onde já estávamos. Apocalipse capítulo 5 começa com um cenário triste, aparentemente. É tão triste que João até chora, vejam só. Apocalipse capítulo 5, verso 1 diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito, por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? E aí está a parte triste, no verso 3. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então João está chorando, ele está triste, porque aconteceu alguma coisa muito ruim. A gente não entende muito bem, porque muitas vezes nós só lemos os versos do próprio livro. Mas a Bíblia, ela é feita por um só autor, não é? Aí alguém vai dizer, não, mas João, teve 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Mas foi só uma pessoa que inspirou todos esses homens, todos esses 40 autores, que foi o Espírito Santo. E se o Espírito Santo inspirou este livro, quer dizer que ele inspirou os outros também. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente vai ter que olhar alguma coisa que passou antes. Porque ele está mostrando uma cena, e essa cena descreve alguém com um livro que não pode ser aberto. E, automaticamente, a gente tem que fazer algumas perguntas. Que livro é esse? Aí a gente tem muitas interpretações. O livro é o livro de Daniel. É o livro da vida. Tem gente que fala assim. Aqui o texto não está dizendo para a gente que livro é esse. Ele só diz que esse livro está selado e que ninguém consegue abrir. E pelo fato de ninguém conseguir abrir, João está chorando. Ou seja, se não tem ninguém para abrir, é algo ruim. Ele está mostrando que isso não é positivo, isso é negativo. E a gente precisa ter esse sentimento também para a gente conseguir entender. Pois bem, não há ninguém que pode abrir o livro, e a gente já descobriu que isso é algo ruim, por isso que João está chorando, por isso que ele está triste. João, mas lá diz que teve alguém que conseguiu abrir. Pera, não vamos pular. A gente precisa primeiro entender que livro é esse, o que está acontecendo nessa cena. E aí vai ficar muito mais interessante a gente saber quem... A gente já sabe quem que podia abrir o livro. Mas vai ficar muito mais interessante, porque existem outros elementos que ele deu para a gente antes. Essa visão não começa no capítulo 5, ela começa um pouco antes, no capítulo 4.
Então a gente vai ver uns versos, e através desses versos a gente vai ver alguns elementos que foram colocados nessa cena. Vejam só. Capítulo 4, verso 1 diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta do céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deves acontecer depois dessas coisas. E aí no verso 2 ele vai começar a mostrar algumas coisas que tem nesse local, que João é levado. Um anjo provavelmente chama ele, dá para perceber que ele está indo para outro lugar. Agora vamos ver o que tem, quais são os móveis, quais são as pessoas que estão nesse lugar. Verso 2: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu. Opa, já sabemos onde estamos, a gente está no céu. Agora veja só, ele encontrou, eis armado no céu, um trono, e no trono alguém sentado. Então o primeiro elemento que a gente vê é que é um lugar real. Não é um lugar qualquer, não é qualquer lugar no céu, é a sala do trono. Tem um trono e alguém está sentado. Agora veja só, ele vai dar mais alguns detalhes para a gente. E esse que se achava assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Aí a gente pensa assim, bom, ele está falando para a gente que tem alguém no trono e o aspecto, ele está falando da aparência desse indivíduo que está sentado no trono. Ele tem um aspecto de jaspe e de sardônio. Curiosamente, essas duas pedras preciosas faziam parte da estola sacerdotal, do peitoral que o sumo sacerdote carregava quando ele entrava no santuário para fazer os ritos diários. Curiosamente, jaspe era a primeira pedra que aparecia ali no peitoral, e sardônio era a última. Ou seja, a primeira coisa que ele nos dá é uma referência a um rei. Tem um rei naquela sala do trono que João está vendo. E a outra referência tem a ver com um sacerdote. Então parece que sacerdote e rei estão misturados em uma coisa só. Porque se ele está sentado no trono e parece muito com as mesmas pedras que aparecem no peitoral, então ele está querendo dizer que esse indivíduo, além de rei, ele é rei e sacerdote do povo. Porque aquele peitoral que o sumo sacerdote carregava simbolizava as 12 tribos. Então toda vez que o sumo sacerdote entrava no santuário, ele estava carregando todo o peso de uma nação, dividida em 12 tribos. E aqui a gente tem essa mesma referência. Aí tem um arco-íris, que faz referência mais uma vez à sala do trono. São alguns elementos que mostram o poder, a beleza do palácio real, só que lá do céu. Então a gente está começando a se ambientar, ele está mostrando o que está acontecendo ali. Agora ele vai começar a mostrar alguns acontecimentos. Veja só, outras pessoas que estão lá, no verso 4, mais detalhes para a gente. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Então veja só, aqui nós temos mais algumas referências, e todas elas dizem a mesma coisa. A gente viu que aquelas duas pedras mostravam para a gente uma referência ao povo de Deus. E depois a gente vê um número muito curioso, né? 24 tronos, e em cima desses tronos sentados estão 24 anciãos. E os números na Bíblia, eles são muito importantes para a gente entender alguns símbolos. Por exemplo, quando Deus termina a criação, ele termina no dia 7º, e ele consagra aquele dia. E parece que quando ele termina no 7º dia, parece que está tudo completo. E a partir de então, toda vez que o número 7 aparece na Bíblia, ele sempre vai dar uma conotação de completo. Algo que está completo é algo que tem 7 na sua característica. Vocês querem ver outro número muito curioso? É o número 40. Ele aparece várias vezes no texto bíblico. Por exemplo, o povo passou 40 anos peregrinando no deserto.
Cristo passou também 40 dias e 40 noites no deserto. A arca de Noé ficou 40 dias e 40 noites no dilúvio. E dá para lembrar de várias outras histórias que tem 40. Tem o número 3, tem o número 6, tem o número 9 e tem o número 12, que tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. Porque o número 12 representava o povo de Deus. Sempre que ia acontecer alguma coisa em relação ao povo de Deus, a Bíblia usa o número 12 de alguma forma. Ele transmite essa ideia com esse número. Só que é o seguinte, quando ele faz o número aumentado ou multiplicado, por exemplo, os 144 mil, é 12 vezes 12, não é? Então está representando todo o povo de Deus, não só o povo de Israel, mas todo o povo de Deus. É uma confirmação, é para que você entenda de maneira muito clara que quando ele diz 144 mil, está se referindo a todo o povo de Deus. E quando ele fala 24, ele também está querendo dizer isso, porque é 12 mais 12. Ele está reforçando a ideia de que aquilo que está acontecendo tem a ver com o povo de Deus. Afinal de contas, tem 24 tronos e 24 anciãos sentados. Aquilo está representando que o povo de Deus está naquele lugar, ou pelo menos representado ali. Quem são os 24 anciãos? Eu não sei. Eu sei que eles representam o povo de Deus. E eles têm coroas, não é? Eles estão vestidos de branco. Eles têm coroas sobre a sua cabeça, ou seja, eles estão reinando. Então ele quer reforçar para a gente a ideia de um reinado. É um cenário real. A gente já viu que a primeira coisa que aparece nessa visão é um trono. E alguém está sentado nele. Esse indivíduo tem alguma coisa muito forte com relação ao povo de Deus, porque ele carrega no seu próprio aspecto a ideia do povo de Deus. E todo o povo está representado ali. Afinal de contas, existem 24 tronos com 24 anciãos. Esses 24 anciãos têm, no caso, uma coroa em cada cabeça, né? Ou seja, 24 coroas. E do trono saem relâmpagos, vozes, trovões. Diante do trono, 7 tochas com o fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, o Espírito Santo está ali de maneira completa. O Espírito Santo está no meio do seu povo, de maneira completa. É isso que está representando. Muitos elementos aqui, não é? Eu acho que já é suficiente para nós. Só mais um verso. Leiam ali comigo no verso 8. O último detalhe, para a gente entender a cena. E por que João chora? Vejam só, verso 8 diz assim: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E no verso 11, os 24 anciãos, eles proclamam assim: Tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra, o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, porque por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então é uma cena de louvor. Neste cenário real, na sala do trono, com todos esses elementos que a gente já viu aqui, existem seres viventes e os anciãos louvando. Existe louvor acontecendo. Não é à toa que isso está acontecendo aqui. Existe um propósito para ele estar descrevendo todos esses elementos juntos. Porque quando chega no capítulo 1, aparece a referência de um livro. E o indivíduo que estava lendo não é como nós. A gente é brasileiro. Depois de 2000 anos, a gente vai ler um texto que foi escrito 2000 anos atrás, faz muito tempo. Ou seja, ele foi escrito para certas pessoas que, quando olhassem esses elementos juntos, eles iam entender o que estava acontecendo. E para a gente entender, a gente vai ter que ir para a nossa segunda história. Então, só recapitulando, é uma cena real que tem louvor, que o povo tem a ver com o povo de Deus, tem a ver com reinado, sacerdócio. E de repente João chora, porque ninguém pode abrir aquele livro. Então que raio de livro é esse? Para a gente entender isso, o que está acontecendo aqui, nós precisamos então ir lá para 2 Crônicas, capítulo 23. A gente vai ver um negócio parecido. Vejam só, vamos abrir em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 23.
Segunda Crônicas, capítulo 23, nós vamos ver uma cena muito curiosa. Eu lembro quando eu era criança, e essa era uma das minhas histórias preferidas, sabe por quê? Porque os meus pais, eles têm uma coleção de livros, que são as belas histórias da Bíblia. Quem aqui já leu as belas histórias da Bíblia? Isso é fantástico, muito bom. Eu acho que foi a melhor produção infantil que a igreja já fez, na minha opinião. Muito bem feita, muito completinha. E junto com ela, tinha uma outra coleção, um pouco menor, 5 volumes só. E ali, nessa coleção, haviam histórias com muitas gravuras. E eu gostava de ficar vendo essas figuras. E lá tinha a história do rei Joás, porque esse capítulo está falando de Joás. E eu gostava de ver porque ele mostrava Joás escondidinho, né? Porque ele teve que ser escondido. Alguma coisa aconteceu com ele. Eu vou contar para vocês o que meus pais contaram, né? Quando eles iam para mim esse livro. E quando eu via as imagens, aquilo ficava muito claro para mim. Joás, ele era da ascendência real. Ele deveria um dia assumir o trono. Ele fazia parte da linhagem do rei Davi. Ou seja, quem deveria sentar no trono? Era Joás. Só que é o seguinte, quando o rei Jeú, o rei do norte, vem e acaba com a família real, que, enfim, Deus tinha mandado ele trazer juízo de fato sobre o rei de Jerusalém. Então Atalia, que era esposa do rei, falecido agora, né, que tinha sido morto, ela usurpa o trono. Porque ela não queria deixar que o trono ficasse nas mãos de qualquer um. Ela queria manter para ela. Atalia era parente, sabe de quem? Do rei Acabe. Curioso, né? Então, uma adoradora do deus Baal, ela toma o trono, que não era dela. Ela tinha se casado com o rei do sul. E por causa disso, algumas coisas acontecem com a família real. Ela não fica satisfeita só com assumir o trono. Ela mata todas as pessoas que faziam parte da linhagem. Ela mata todos da família. Só sobra um, que é Joás, muito novinho. Então a esposa de Joiada, junto com o próprio Joiada, que era um dos sacerdotes, eles escondem Joás. Não é à toa que essa história está contando com esses detalhes. Está sendo contada com esses detalhes. Então veja só. Essa história de Joás tem a ver com o reino. Aquela história que João estava vendo, aquela cena que ele viu, também tem a ver com o reino. E alguma coisa acontece. O reino da linhagem de Davi é tomado por alguém que não adora o Deus verdadeiro. Por alguém que adora Baal, o Deus falso. Isso é muito importante a gente entender isso. Porque depois acontece o seguinte. Vamos ler ali a partir do verso 10 do capítulo 22. Segunda Crônicas, capítulo 22, verso 10 diz assim: Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Aquilo que eu disse, né? Vejam só no verso 12. Joás esteve com eles 6 anos na casa de Deus, e Atalia reinou no país. Então veja só, durante 6 anos, o rei Joás esteve escondido. No 7º ia acontecer alguma coisa. E de fato acontece. Vejam só no capítulo 23, verso 1. No 7º ano. Olha só, completou um ciclo aí, né? Tinham 7 espíritos, tem alguns elementos que eles vão se repetindo. Então no 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Toda essa galera aqui estava com ele. Verso 2 diz assim: Estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel e vieram para Jerusalém. Olha só que interessante. Verso 3: Toda essa congregação fez aliança com com o rei na casa de Deus. E Joiada lhes disse: Eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor, a respeito dos filhos de Davi. Então veja só, a cena está batendo, tem a ver com o reino.
A visão que João teve também tinha a ver com o reino. Tem a ver com sacerdócio, porque Joiada era sacerdote também. Aconteceu no 7º ano de vida de Joás. E mais, há uma congregação de pessoas ali. Não é? Lá na cena a gente viu que haviam 24 tronos, com 24 anciãos, eles tinham coroas na cabeça. E de repente a gente vê todos os levitas sendo congregados para o mesmo lugar. Alguma coisa importante vai acontecer. A gente já sabe, né? É a coroação de Joás. E olha só, vamos pular alguns versos e a gente vai ver aqui no verso 9 do mesmo capítulo. 2 Crônicas 23, verso 9 diz assim: o sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças, os pavês e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam na casa de Deus. Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real até o seu lado esquerdo, e até o altar, e até o templo, para rodear o rei. Todos estavam no mesmo lugar. E agora é a parte mais importante. Preste muita atenção nesse verso. Verso 11 diz assim: então trouxeram para fora o filho do rei, e puseram-lhe a coroa, e entregaram-lhe o livro do testemunho, e o constituíram rei. Joiada e seu filho, e seus filhos, o ungiram e gritaram: viva o rei. Então algumas coisas aconteceram aqui nessa coroação, não é à toa que ele está dizendo para a gente. Existem outros relatos de algo muito parecido, mas esse aqui é o que mais se aproxima do que está acontecendo lá, no que João está vendo. Quando Joás, ele vai ser coroado rei, existem duas coisas que são entregues a ele: uma coroa e um livro, o livro do testemunho. Para quem não sabe, o livro do testemunho se referia ao livro de Deuteronômio. Se vocês olharem lá em Deuteronômio capítulo 17, a gente não vai ler agora, tá? Você pode ver em casa, mas lá em Deuteronômio capítulo 17 é dito as instruções para o rei. Todo rei deveria cumprir aqueles requisitos. Ele não deveria ter muitas mulheres, ele não deveria ter muitas riquezas, ele não deveria ter muitos exércitos, muitas armas. O que ele deveria fazer? Ele deveria pegar aquele livro de Deuteronômio que contava a história das alianças, contava a história de um povo que saiu do Egito e que Deus fez aliança com ele, e ali tinham todas as leis. E sabe o que ele devia fazer? Copiar aquele livro. É o que está dizendo lá. Todo rei, quando assumisse o trono, ele deveria pegar aquele livro e todos os dias copiá-lo um pouquinho e estudar. E era papel dele ensinar ao povo. Ou seja, aqui está se cumprindo o que deveria acontecer com todos os reis. O rei, ele tinha em suas mãos não somente a posse do reino, mas ele tinha nas mãos o dever de levar a lei de Deus aos corações de todo o povo. E agora dá para a gente entender por que João está chorando na visão que ele tem, na visão do trono. Porque o fato de ter o livro ali, mas não ter ninguém para segurar ele, para poder abrir, simbolizava que não tinha rei no trono que pudesse reinar. O trono estava vazio. E toda vez que o trono esteve vazio, aliás, teve um momento específico que o trono esteve completamente vazio, que foi no exílio. Porque quando o reino de Israel foi exilado por causa dos seus pecados, então não houve rei. Babilônia, essa cidade importante, né? Ela aparece muitas vezes no texto bíblico como um símbolo de oposição ao povo de Deus. Então Babilônia tira o rei e o reino de trevas se instaura. João chora, portanto, porque não há ninguém que possa reinar. E se não há ninguém que reine, então o reino está em trevas. É por isso que ele está chorando. Está entregue à maldade, ao mal. E isso simboliza muito o que acontece conosco. Todas as vezes que nós escolhemos o mal, que nós não seguimos as escrituras sagradas, nós também estamos escolhendo pelo reino da perversidade, pelo reino do mal, estamos escolhendo as trevas.
mas acontece alguma coisa que muda o jogo. Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 5 e a gente vai ver a continuação. Porque João não fica chorando para sempre. Alguma coisa acontece. Vamos ler Apocalipse capítulo 5, no verso 4 de novo. Então nós vamos ler a maravilhosa declaração do verso 5. Ali está a parte principal da nossa mensagem. Apocalipse capítulo 5, verso 4 diz assim: E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que triste. O reino está em trevas, não há ninguém que reine. Verso 5: Todavia um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém? Quem é esse leão da tribo de Judá? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que venceu a morte. Porque a partir do momento em que não houve rei, não mais agora no reino de Israel, mas no seu coração, porque aquela referência ao povo de Deus se refere a todo o povo de Deus. O coração do homem, portanto, um dia esteve vazio. Desde o Éden, não havia quem reinasse. E nenhum homem poderia reinar, não poderia tomar o livro da lei. Porque o livro da lei condenava, não é? Paulo falou isso lá em Romanos. O livro da lei só reforçava a nossa condenação, o estado de morte. Mas então Cristo vem e desce da glória celeste e entra nesse mundo. E na cruz dá a sua vida por cada um de nós. Que bonito. E ele retoma o reino. O que nós estamos assistindo agora, junto com João, é a coroação de Cristo. Quando ele ressuscita, ele sobe ao céu. Ele falou para Maria, não é? Eu não posso ainda falar com vocês. Eu não posso, aliás, não é que eu não posso falar com vocês, vocês não podem tocar em mim, porque eu ainda não me apresentei ao Pai. Então vejam só, quando Cristo, ele sobe ao Pai, entrega o seu Espírito, né? E depois ele retorna, fica 40 dias com o povo. Ali com os discípulos, dando as últimas instruções. Tem uma simbologia, tem um porquê que ele ficou aqui 40 dias. Hoje não vai dar tempo de explicar. É muito legal. Tem a ver com o Monte Sinai. Mas o mais importante é que depois dos 40 dias, Cristo sobe ao céu. E ele é coroado rei. Porque ele venceu a morte. E ele tomou as chaves do inferno. Para que o seu coração pudesse ser liberto. E foi por isso que ele nos deu este livro. O livro da Bíblia. Para que nós não continuássemos em trevas. Para que a palavra dele fosse presente todos os dias. Na vida dos que o seguissem e o aceitassem. E aqueles que ainda não aceitaram pudessem ter a oportunidade de conhecer a maravilhosa graça que ele está disposto a conceder. Porque ele está sentado no trono. Então toda vez que você for estudar o livro de Apocalipse, você deve se lembrar que por mais que apareçam bestas, dragões, por mais que aparentemente o mal vá prevalecer, lá no início do livro, João já garantiu que quem está sentado no trono é Jesus. E ele tem a posse deste mundo. E nada do que aconteça aqui, na verdade, tudo que acontece aqui, não foge da vontade dele. Ele está no controle. Ele quer ter o controle também sobre a sua vida. É sobre isso que esse livro fala. Sobre a história de alguém, ou de um povo, que perdeu a posse do reino e entregou ao mal. Mas Cristo retoma. E veja só, não é? Qual que era o papel do rei? Ensinar a lei. Ele tinha um livro da lei, não é? O que Cristo fez neste mundo quando esteve entre nós? Ele ensinou a lei, não é? Lá em
Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, ele diz: não pensei que vim revogar a lei e os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, e assim ensinar aos homens, posto que dos menores, esse será considerado indigno no reino dos céus. Vai ser considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, pois, que os ensinar e o observar, esse será considerado grande no reino dos céus. E ele começa a falar, não é? Ouvistes o que foi dito dos antigos, não matarás, não adulterarás, blá, blá, blá. Vai falando. Ele começa a ensinar. Ele está fazendo o que ele veio para fazer. Ele era rei. Ele já era rei ali. Todos os reis de Israel, eles deveriam fazer a mesma coisa que Cristo fez. Deveriam gastar o seu tempo não com riquezas, não com construções, com muralhas, ou com mulheres. Eles deveriam gastar tempo indo de porta em porta, pregando a mensagem do evangelho que estava escrito no livro da lei. A gente começa a perceber que a lei, portanto, só tem a ver com graça, porque ela mostrava como eles estavam, e a partir do momento que o povo começasse a seguir aquela lei, então haveria graça no meio do povo, haveria o poder do Espírito, e de fato eles seriam luz e bênção, bênção a todas essas famílias da terra. O povo nunca conseguiu fazer isso, mas Cristo conseguiu, e é por isso que ele tem as chaves do reino, e por isso que João descreve aqui a coroação do nosso Senhor. E é por isso que ele deixou esse livro para você. Ele fez questão de enviar o Espírito Santo a 40 homens escolhidos que iriam deixar as palavras, ou melhor, a mensagem perfeita que iria tocar o seu coração. O apelo que eu faço hoje é: estas palavras deste livro nunca perderam e nunca perderão a validade. Porque todos aqueles que leram começam a perceber que essas histórias têm a ver conosco, com todos nós. O mal ainda não venceu e nunca vencerá. A garantia que nós temos é que Cristo já está no trono há muito tempo. E Ele pede para que você siga o mapa que Ele deixou, para que você também receba o seu trono e a sua coroa, e reine com Ele pelos séculos dos séculos, não é? Afinal de contas, Ele fez questão também de inspirar alguns dos autores a descreverem o seu povo como nação santa, raça eleita, sacerdócio real. Se é real, tem reino. O seu propósito é ser rei. Mas tudo depende de que a lei de Deus esteja com você. Eu vou ler uma última passagem. João 8, verso 36. João 8, capítulo 8. Verso 36, uma fala de Cristo. A gente vai terminar com a fala de quem está no trono, né? Faz sentido. João 8, verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você quer ser livre? Você quer ter paz? Quantas pessoas hoje vivem sem paz? Atribuladas, com dificuldades. Quantos problemas aparecem no nosso meio, divisões, intrigas. Quando o que o Espírito quer é que nós nos unamos, por conta disso, da palavra de Deus, e usemos toda a nossa força para cumprirmos o papel que Ele nos deu. Se nós também somos reis, então assim como o rei deveria fazer, nós devemos. Ele tinha o livro da lei, você também tem o livro da lei, está na sua mão. O seu papel agora é ensinar a cada um que você encontrar. Esse é o seu desejo?
receber a salvação e receber o reino de Cristo no seu coração? Se sim, a Glaucia vai cantar para a gente uma música e você vai entregar mais uma vez a sua vida a Deus e se comprometer a todos os dias colocar esse livro no seu coração. de sangue, resgate eterno, restauração. E agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego a esse amor. Livre da culpa e do mal, livre de mim mesmo. Quero crescer em graça e viver por ti. Posso ver, posso crer. Agora eu sei que dependo do alto, da força que vem do Deus Criador, que me amou primeiro e agora me entrego
Vamos nos colocar em pé para orar. Se a equipe de louvor já quiser vir, pode vir. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado porque o Senhor um dia veio a esse mundo e nos deu a possibilidade de estarmos contigo. O Senhor deu a sua vida e com isso comprou a posse deste reino e nos deu a tua palavra para que nós pudéssemos nos segurar firmemente nesta verdade. Por favor, Pai, precisamos do teu Espírito. Derrama sobre cada um de nós este poder. Que o Espírito Santo nos visite, nos inspirando a buscar cada vez mais conhecer estas verdades da Bíblia, para que possamos estar todos juntos na Canaã celestial. É isso que eu te peço, entrego cada um de nós em tuas mãos. Em nome de Jesus, amém.